Meus queridos irmãos, amados e amigos da TV Caminho Livre, graça e paz. Estamos nós mais uma vez aqui com mais um vídeo, aproveitando esse tempo em que nós nos encontramos obrigatoriamente reclusos em nossas casas. Vamos aproveitar esse tempo para deixar que a palavra de Deus nos instrua, nos ensine, nos molde, nos transforme, né? Nos revele a verdade. Eu quero hoje enfatizar mais uma inconsistência teológica da Igreja Adventista concernente àquela famigerada doutrina do juízo investigativo. Primeiro eu quero ler aqui dois versículos que se encontram no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51. O texto diz assim: Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Leamos o verso 53 também. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Bom, isso aqui é uma descrição do momento em que Jesus entrega o Espírito ali na cruz. Quando Jesus entrega seu Espírito, o texto sagrado diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Aqui a página 727 do livro Desejado de Todas as Nações, na última página do capítulo O Calvário, Ellen White, descrevendo esta mesma cena contida aqui no Evangelho de Mateus, que nós acabamos de ler agora, ela diz o seguinte: mas eis que a terra treme e vacila, pois o próprio Senhor se aproxima. Com ruído rompe-se de alto a baixo o véu interior do templo, rasgado por mão invisível, expondo aos olhares da multidão um lugar dantes pleno da presença divina. Ali habitara o Shekinah. Ali manifestara Deus sua glória sobre o propiciatório. Ninguém, senão o sumo sacerdote, jamais erguera o véu que separava esse compartimento do resto do templo. Nele penetrava uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo. Mas eis que este véu é rasgado em dois. O Santíssimo do santuário terrestre não mais é um lugar sagrado. Então percebam que ela está descrevendo justamente o momento em que o Senhor depõe a sua vida na cruz. E ela está comparando este evento histórico com um evento típico que acontecia no calendário judaico uma vez por ano, que era o dia da expiação, o Yom Kippurim, o dia do perdão dos pecados do povo de Israel. Ela faz uma comparação entre a morte de Cristo na cruz e a expiação, o dia da expiação, certo? Isso fica muito claro aqui. Não há como tergiversar, não há como desviar, não há como você fazer qualquer outro tipo de interpretação fantasiosa a esse respeito. Ellen White compara a cruz de Cristo ao dia da expiação. Ela diz que aquele dia típico da expiação se cumpre na cruz de Cristo. É isso que ela diz aqui. E deixa isso bem claro, descrevendo a cena conforme os evangelhos também a descrevem. Aqui, na mesma página 727, ela vai mais longe. Ela diz aqui, ó: o tipo, que tipo? Dia da expiação. O bode que era morto lá no dia da expiação e o bode que permanecia vivo carregando os pecados do povo de Israel eram tipo ou tipos de Cristo. Então ele diz aqui: o tipo encontrara o antítipo por ocasião da morte do Filho de Deus. Repito, o tipo, dia da expiação, encontrar o antítipo por ocasião da morte do Filho de Deus. Foi feito o grande sacrifício,
acha-se aberto o caminho para o Santíssimo. Um novo, vivo caminho está para todos preparado. Não mais necessita a pecadora, aflita humanidade, esperar a chegada do sumo sacerdote. Daí em diante, devia o Salvador oficiar como sacerdote e advogado no céu dos céus. Então veja, ela está aplicando, fazendo uma aplicação correta, diga-se de passagem, daquele dia típico, o dia da expiação, a cruz de Cristo. Porque é para este evento histórico, a cruz de Cristo, que apontava todo o cerimonial no dia da expiação. É para este dia, a cruz de Cristo, o dia em que Jesus deporia a sua santa vida na cruz. Então, isso aqui está correto. Até aqui está tudo certo, está tudo bem. O problema vem depois, quando no grande conflito, as páginas 421 e 422, ela diz o seguinte, olha só. Durante 18 séculos, esse ministério, ela está fazendo uma descrição aqui do ministério de Jesus, depois que ele sobe aos céus após a ressurreição. Porque, segundo o entendimento da Igreja Adventista, Jesus vai para o lugar santo do santuário celestial e fica ali por 1800 e tantos anos. Durante 18 séculos, esse ministério continuou no primeiro compartimento do santuário, olha só. O sangue de Cristo, oferecido em favor dos crentes arrependidos, assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam seus pecados no livro de registro. Como no serviço típico havia uma expiação ao fim do ano, olha só. Semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Esse é o serviço iniciado, olha só, esse é o serviço iniciado. Que serviço? O dia antitípico da expiação. Esse é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias. Naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua solene obra, purificar o santuário. Esse é o absurdo. Aqui está a inconsistência, a incoerência teológica da Igreja Adventista, inclusive de sua profetisa. Que primeiro, no desejado de todas as nações, faz uma aplicação correta de um evento histórico, como cumprindo um tipo, né? Um tipo que era oficiado, cerimonialmente falando, lá no dia da expiação. Ela faz então no desejado uma aplicação correta. Agora aqui já no grande conflito, ela escorrega e diz que o grande dia da expiação não se deu na cruz, mas 1800 anos depois, em 22 de outubro de 1844. E aí, como é que fica? Olha a página 422, ela diz assim: portanto, os que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de vir Cristo à terra, ao terminarem em 1844 os 2.300 dias, entrou ele então no lugar santíssimo do santuário celeste, a fim de executar a obra final da expiação preparatória à sua vinda. Viram? Como isso aqui é inconsistente? Como isso é incoerente? Como isso aqui depõe, primeiro contra a palavra de Deus, primeiro contra o santo evangelho do Senhor Jesus, e depois depõe contra a própria teologia adventista, contra a própria profetisa inspirada dos adventistas, que num dado momento afirma uma coisa, em consonância com a palavra de Deus, e depois, em outra circunstância, afirma outra coisa. Ora, bolas, se o dia típico da expiação se cumpre na cruz de Cristo, se toda a cerimônia envolvendo ali o dia da expiação se cumpre na cruz de Cristo, todo aquele cerimonial se cumpre na cruz de Cristo, é óbvio que o dia antitípico da expiação é a cruz de Cristo. Não um evento que aconteceria supostamente 1.800 anos depois da morte do Senhor. Como é o caso, como pensa a Igreja Adventista do Sétimo Dia, inclusive a sua profetisa.
confusa, que parece que não sabe o que estava escrevendo, o que estava dizendo. Na verdade, isso acontece, sabe por que isso acontece? Porque ela plagiou boa parte daquilo que está em seu nome, que foi publicado em seu nome. Ela plagiou boa parte disso. Ela roubou, porque plágio é roubo. Não há uma palavra eufemística para poder definir o plágio, a não ser isso. Roubo é se apossar daquilo que não lhe pertence. É por isso que Ellen White entre aspas, se tornou uma profetisa confusa. Ora dizia uma coisa, ora dizia outra coisa, porque ela plagiava muito. Ela roubava textos de outros escritores cristãos. Então, é por isso, e também por isso, que ela era muito confusa. Ela não tinha ideia do que ela estava escrevendo. Ela não sabia do que se tratava. Ora bolas, se o dia da expiação se cumpre na cruz de Cristo, ele não pode voltar a se cumprir 1800 anos depois, como afirma a Igreja Adventista. 1800 anos depois da cruz de Cristo, ou ele se cumpre na cruz de Cristo, ou ele se cumpre em 22 de outubro de 1844. Não há não há uma dupla aplicação, não há um duplo cumprimento de um tipo. O tipo aponta para a cruz de Cristo. Corretamente, isso está muito bem detalhado aqui no Desejado de Todas as Nações, na página 727. Agora, no grande conflito, não. O dia da expiação real, ele não se cumpre na cruz de Cristo, mas 1800 anos depois da cruz de Cristo. 22 de outubro de 1844. Ora, gente, a palavra, por que eu disse que isso depõe primeiramente contra o Evangelho? Porque, veja, abra comigo João capítulo 5, verso 24. Leia comigo aí, João capítulo 5, verso 24. Em verdade lhes digo, é Jesus dizendo isso aqui, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem ouve e crê. Quem ouve. Esse ouvir, eu já tratei muito disso aqui. Esse ouvir não é simplesmente permitir que a palavra entre, que um sonido de termos expressos na sua língua entre por aqui. Este ouvir tem o sentido de assimilar o que está sendo dito, entender o que está sendo dito, compreender o que está sendo dito, se conformar ao que está sendo dito. Este é o sentido do ouvir a palavra de Deus aqui. O ouvir não é só simplesmente detectar um som de palavras que não têm sentido para você. Não, o ouvir significa isso. Eu ouço as palavras de Jesus, eu ouço a palavra de Jesus, eu leio a palavra de Jesus e o Espírito Santo vai interpretando essa palavra no meu entendimento de tal forma que eu ouço, compreendo, assimilo e entendo o que Jesus está dizendo. É isso que significa o ouvir da palavra. Olha, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. O crer é meu, mas eu só creio porque eu fui dotado antes com a capacidade de quê? De crer. A fé me foi concedida. A fé me foi concedida para que eu pudesse crer. E eu só criei porque o Espírito Santo veio aqui e fez com que eu assimilasse as palavras de Jesus, as compreendesse, as entendesse, me conformasse a elas e aceitado essas palavras como verdade pura, cristalina, vindas direta do trono de Deus para mim. Então, quando eu creio, imediatamente, eu já entro na posse da vida eterna. Quando eu creio verdadeiramente, a vida eterna já me é possível, ela já é uma realidade em minha vida. Jesus deixa isso bem claro
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A palavra crises, aqui do grego, traduzida como juízo, ela tem o sentido de condenação. Então, quando Jesus diz aqui, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, ele está dizendo o seguinte, olha, jamais será condenado. Não entra em juízo mais. Por que ele não entra em juízo mais? Porque aquele juízo punitivo que me cabia, ele foi direcionado à pessoa de Jesus. Jesus sofreu o juízo punitivo dos meus pecados lá na cruz. Quando eu creio nisto, eu me livro deste juízo punitivo. Eu me livro deste juízo penal, porque ele foi direcionado a Jesus como meu substituto. É por isso, e simplesmente por isso, e só por isso, que eu não entro mais em juízo, ou seja, Deus não me condenará jamais, porque o Senhor Jesus sofreu as penas ou a penalidade de todos os meus pecados na cruz. É por isso que para mim não há mais condenação, crises. Não há mais juízo. Eu, para Deus, já passei da morte para a vida. Por que será que a igreja adventista, a teologia adventista, não crê nisto aqui? Por que será? Porque ela tem uma teologia espúria, ela tem uma verdade espúria para defender. Para justificar um primeiro engano, ela foi obrigada a ir desenvolvendo ao longo dos anos outros enganos subsequentes. De tal forma que ela está agora envolvida, involucrada, amarrada numa teia de enganos, de equívocos, de erros, de mentiras e falsidades. É por isso que eles não creem na palavra de Deus. Eles não creem nisso aqui. Mas isso é palavras do próprio Cristo. Quando eu creio, quando eu ouço a palavra e creio, eu já entro na posse da vida eterna. Eu passo da morte para a vida e em função disso não há mais condenação para mim, me esperando. O que eu experimentarei, e eu já tratei disso aqui na TV Caminho Livre, é um juízo de galardões, é diferente. É quando Deus recompensará os seus filhos, todos os eleitos, todos os salvos, de acordo com as suas obras que não foram obrigatórias. O juízo de galardões, Deus recompensará, Deus galardoará cada um segundo as suas obras. Mas que obras são essas? Obras da lei? Não, não são obras da lei. São obras que estes mesmos salvos não estavam na obrigação de realizá-las e, no entanto, realizaram por amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Por gratidão em relação a tudo aquilo que Deus fez por nós. Estas obras receberão galardão de Deus num grande dia em que Deus reunir a todos nós salvos, eleitos, e especificar para nós o nosso galardão. Isso será um juízo de galardões, é diferente de um juízo penal, de um tribunal penal. Os santos não passam mais por um tribunal penal, por quê? Porque Jesus assumiu toda a nossa culpa. Como se Jesus assumiu a nossa culpa, eu vou passar por um tribunal penal de novo? Deus seria incoerente, inconsistente se ele assim o fizesse. Isso é mais uma loucura da teologia adventista. Vejam, em consonância com o evangelista João, Paulo vai na mesma direção. Após tratar durante todos os primeiros 7 capítulos de Romanos, falando sobre a justiça de Deus que se manifesta em nós através da fé, esse mesmo Deus que nos justifica, ou seja, nos declara justos, não por conta do que nós fazemos, ou seja, por obras da lei, mas por conta do que Cristo fez por nós. Aí Paulo vem e diz o seguinte, em Romanos 8, versículo 1, ele diz o seguinte: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha só,
Não existe nenhuma condenação. Paulo está em consonância com o evangelista João, que registrou as palavras de Cristo dizendo basicamente a mesma coisa. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, já tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não entra em juízo, passou da morte para a vida. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ora, bolas, isso é muito lógico do ponto de vista bíblico. Se eu estou em Cristo Jesus e Cristo Jesus pagou a culpa pelos meus pecados, pagou a penalidade, sofreu a penalidade dos meus pecados, eu estou em Jesus, ora, é óbvio que Deus não tem mais como me condenar, porque Ele já o fez na pessoa de Cristo. Entenderam isso? O juízo investigativo, essa doutrina infame, sustentada pela Igreja Adventista, depõe contra a obra gloriosa do Senhor Jesus na cruz. É isso que muitos não entendem, é isso que muitos não entenderam ainda. As implicações dessa doutrina infame, chamada juízo investigativo, vão na contramão daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Na contramão. Não há mais juízo condenativo, penal para nós que estamos em Cristo Jesus, simplesmente porque Cristo Jesus já sofreu a penalidade para todos os nossos pecados. Eu estou em Cristo Jesus. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, ele diz aqui, vamos lá, abra sua Bíblia, leia comigo. Romanos capítulo 4 é onde Paulo fala de como Abraão foi justificado. Nosso pai Abraão, ele foi justificado pelas obras? Ou ele foi justificado porque creu? É isso que Paulo trata, é disso que Paulo trata aqui no capítulo 4 do livro de Romanos. Ele evoca a figura de Abraão para deixar clara a verdade de que nós não somos justificados por guardar lei, por guardar sábado ou qualquer outra ordenança. Nós não somos justificados, ou seja, declarados justos pelo nosso Deus por conta disso. Nós somos justificados quando nós cremos. É disso que Paulo fala. Ele diz aqui no capítulo 4, a partir do verso 4, o seguinte. Ora, vamos ler o verso 3. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, verso 4, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Se você tem um empregado e ele trabalha para você, quando você o paga no final do mês, você não está fazendo um favor para o empregado que trabalhou para você durante todo o mês. Você está em dívida para com ele. Se ele trabalhou para você durante todo o mês, você está em dívida para com ele. Você é obrigado a pagar o trabalhador que desempenhou um trabalho para você. O fato de você pagá-lo no fim do mês não significa que você está fazendo um favor a ele, não. Você está em dívida para com ele. Paulo está fazendo uma comparação aqui entre quem trabalha e quem não trabalha, no sentido de merecer supostamente a salvação ou a justiça de Deus. É nesse aspecto que ele está elencando essa comparação entre o trabalho, os que trabalham e quem não trabalha. Ele diz, ora, para quem trabalha o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Olha o verso 5. Mas, para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Viram aí? Eu não fiz nada, eu simplesmente criei em Jesus Cristo. E no momento em que eu criei, Deus me atribui a justiça desse próprio Cristo. Entenderam? Olha o verso 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. É feliz aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. É bem-aventurado, é feliz. Eu sou uma pessoa feliz porque eu creio que Deus atribui justiça
a mim, independentemente das minhas porcas obras. Olha o que ele diz aqui ainda no verso 7. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Verso 8. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Feliz é aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Quem são esses? A quem o Senhor jamais atribuirá pecado de novo. Quem são estes? Somos nós que cremos em Jesus. Somos nós que já fomos declarados justos, não por conta das nossas obras, não por conta do nosso trabalho, mas por conta da nossa fé em Jesus. Nós que cremos, recebemos o dom da justiça de Deus, somos declarados justos, como se nunca houvéssemos pecado. Por isso que nós somos felizes, porque Deus jamais atribuirá pecado a nós de novo. Por quê mesmo? Porque Jesus já pagou, Jesus já recebeu a penalidade por todos os nossos pecados. Lá na cruz, há 2000 anos atrás. É por isso que Deus não nos atribuirá mais pecado. Não é porque nós não pecamos, não caímos aqui e acolá, mas é porque o Senhor Jesus já sofreu a penalidade por todos os nossos pecados, inclusive aqueles que eu ainda não cometi e vou cometer. Para muita gente, isso parece uma coisa estranha, isso parece coisa do diabo, mas isto é evangelho. Quando eu prego o verdadeiro evangelho, se eu não causar, se eu não produzir qualquer tipo de afetação ou inquietação em quem me ouve, eu não estou pregando o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, quando ele é pregado, ele causa um certo incômodo a princípio, uma certa inquietação, ele nos afeta de algum modo, ele nos questiona, ele nos balança. O verdadeiro evangelho, quando ele é pregado, ele produz esse tipo de reação. Mas ao final você crê, porque a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Vocês estão entendendo? Por que o dia da expiação, que apontava corretamente para a cruz de Cristo, ele agora acabou? Não existe mais um outro dia da expiação? A Igreja Adventista diz que em 22 de outubro de 1844 e até os dias de hoje, eles estão vivendo, só eles estão vivendo, num grande dia da expiação. Ora, que dia da expiação é esse? Longo desse jeito? Os hebreus não podiam trabalhar no dia da expiação, no 10º dia do 7º mês. Eles tinham que ficar em casa, tinham que descansar. Era um sábado, era um Shabá. Era um Shabá. Olha que Shabá enorme esse, né, que a Igreja Adventista está experimentando desde o dia 22 de outubro de 1844. Um grande dia da expiação. Isso é outro absurdo, né? Que vai de encontro, ou seja, que se choca com a própria teologia adventista, quando ela trata de enfiar goela abaixo o princípio dia-ano para poder interpretar de modo equivocado as profecias de Daniel e Apocalipse. Se um dia tipifica um ano, é um ano, pronto, acabou. Não é? O dia da expiação não é só um dia. Por que agora, desde 22 de outubro de 1844, a Igreja Adventista está num grande dia da expiação? O dia da expiação se cumpriu na cruz do Senhor Jesus. E lá na cruz foram pagos o preço da nossa condenação. Fora pago o preço da nossa condenação. Jesus sofreu a penalidade por todos os nossos pecados na cruz. É por isso que nós que cremos nisso, já passamos da morte para a vida e não há mais condenação nos esperando. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando é que a Igreja Adventista vai acreditar nisso? Quando é que a Igreja Adventista vai se apossar dessas maravilhas do Evangelho? Quando? Eu espero que Deus faça uma obra no ser adventista. Está fazendo, porque eu estou recebendo aqui contatos quase que todos os dias
dos nossos irmãos queridos adventistas que estão sendo despertos para o verdadeiro Evangelho. Toda a honra e toda a glória sejam oferecidas e dadas ao nosso Deus por conta disso. Que Deus abençoe a você que nos assistiu até agora. Em nome de Jesus. Amém.